Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês, na verdade não falar, eu quero te dar dicas sobre como você pode demolir todos os argumentos contrários à reforma da Previdência, tá bom? Antes de começar o vídeo de hoje, o assunto, antes da gente entrar exatamente no assunto, gostaria de te convidar a se inscrever no canal e a também dar uma olhadinha no link aqui embaixo que permite você se tornar membro do canal. Você faz uma pequena contribuição mensal, você tem acesso a conteúdos exclusivos e você ajuda os vídeos aqui a continuarem acontecendo sábado, domingos e feriados, de domingo a domingo, invariavelmente, tá? Se você quer contribuir, também uma coisa muito legal que você pode fazer é se inscrever no meu Instagram, o link também está aqui embaixo, daniel.lopes, tá bom? Pessoal, eu vou usar aqui um artigo do Infomoney, que é do Alan Gani. O Alan Gani é economista, ele é mestre e doutor em finanças pela USP, tá? Ele tem especialização na Universidade do Texas também, é um cara muito legal, tem escrito textos interessantíssimos, é uma das poucas pessoas que eu já vi falar até de George Soros dentro do site do Infomoney. E aí, pessoal, antes da gente entrar nos argumentos, né, quebrar os argumentos contrários à reforma da Previdência, tem que entender que a esquerda sabe, a oposição sabe, que se Bolsonaro conseguir aprovar a reforma da Previdência, o Brasil vai viver uma prosperidade talvez como nunca houve no Brasil. São trilhões de reais que vão entrar no Brasil, bilhões de dólares, o Brasil vai viver uma prosperidade assim impensável, tá? E eles sabem que isso tornaria Jair Bolsonaro invencível em 2022. Então, a oposição não está preocupada se o Brasil vai prosperar ou não. A oposição está preocupada em sabotar o governo Bolsonaro, ainda que isso custe o total colapso da economia brasileira, tá? Então, você parte desse princípio que a maioria das pessoas que estão contestando a reforma da Previdência é que estão preocupadas em perder grandes privilégios ou estão muito preocupadas também em que Bolsonaro, no fato de Bolsonaro se tornar o grande responsável por essa enxurrada de investimentos que a gente verá certamente no Brasil, caso a reforma da Previdência seja aprovada. A primeira falácia que o Alan Gani contesta é de que não há necessidade de reforma da Previdência porque a Seguridade Social é superavitária. Quantos e-mails eu recebi de pessoas falando isso? Tem pessoas até mandando e-mail para mim com esses argumentos, falando: Daniel, cuidado, a reforma da Previdência é uma conspiração de Paulo Guedes, que é banqueiro, ele é dono do banco BTG Pactual, ele tem envolvimento no mercado financeiro, isso é uma conspiração dos banqueiros para tentar expropriar o dinheiro da classe trabalhadora. Eu falo, isso tem que ficar muito preocupado mesmo, porque os banqueiros que têm costume de expropriar as classes trabalhadoras e financiar o totalitarismo ao redor do mundo é a família Rothschild e os seus representantes, JP Morgan e por aí vai, tá? Isso tudo está no livro Ideologia, Política e Conspirações, do Gary Allen, que é formado em História pela Universidade de Colômbia. Foi um livro que revolucionou, tá? É um livro que você precisa ler para você entender que quem financia o socialismo ao redor do mundo são os grandes banqueiros internacionais e eles implementam isso porque eles sabem que socialismo não é distribuição de renda e de poder, mas é concentração de renda e concentração de poder. Então esse argumento não há necessidade de ter reforma da Previdência porque ela é superavitária. Será que é? Tá? Antes de desmascarar essa falácia, a gente tem que entender que a Seguridade Social, ela tem três aspectos. Ela é composta pela Previdência, pela Assistência Social e pela Saúde, tá? E aí o que acontece? Em 2018, foi publicado um relatório de execução orçamentária. Esse relatório, eu vou deixar o link aqui para vocês da matéria, você vai ter acesso a esse relatório aqui embaixo. Matérias citadas, fica lá embaixo aqui na descrição do vídeo. Foi publicado o relatório de execução orçamentária. Esse relatório ele foi auditado pelo Tribunal de Contas da União e aprovado pelo Congresso Nacional em 2018. Nesse relatório, a Seguridade Social teve um déficit de nada menos do que 280 bilhões de reais e a Previdência teve um déficit de 289 bilhões de reais. São fatos, são tabelas e dados auditados pelo Tribunal de Contas da União, aprovados pelo Tribunal de Contas e também pelo Congresso Nacional, tá? Então fica difícil você debater fatos, tá bom? Essa tabela eu vou deixar à disposição de vocês porque está no próprio artigo. Falácia número 2. Se não existisse a desvinculação de receita da União, não haveria necessidade de reforma da Previdência. Aí já é outro argumento. O primeiro argumento é que a Previdência é superavitária, ela não está em dívida. Isso
assim, é muito difícil você provar isso, né? Aí eles usam outros artifícios. Não, a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, se não existisse essa desvinculação, não haveria necessidade de reforma da Previdência, né? Essa DRU, por exemplo, é como se houvesse uma lei que obrigasse você todo mês gastar 20% do seu salário comprando remédio, mesmo que você não estivesse doente. Então é um negócio meio sem sentido, né? E é isso que ocorre com boa parte do nosso orçamento no Brasil, tá? Para evitar essa rigidez, o que acontece? Eles criaram a DRU. A DRU, que é essa desvinculação, ela permite a mobilização das receitas. Você pode tirar de um lugar e botar no outro. Então, com essa mobilização da receita, você tem até um limite de 30% do valor arrecadado. 30% dos valores arrecadados podem ser tirados de um lugar e colocados no outro. Até 2015, a DRU era de 20%, tá, da arrecadação, e aí em 2016, no governo Dilma, esse limite passou para 30%, tá, no governo Dilma. Então, como essa desvinculação permite você tirar a receita de um lugar e ir para lá, respeitando esse limite de 30%, algumas pessoas falam, por que a gente não pega esses 30% e colocamos lá na receita e aí a gente consegue saldar esse déficit, né? Então, o primeiro argumento é que não tem déficit. Aí você prova que tem, que é deficitária, e eles falam, não, mas aí se não tivesse a DRU e tal, poderia contornar esse problema, né? Novamente, né, a gente vai ver que, mesmo com esse deslocamento, a Previdência continuaria sendo deficitária em 171 bilhões. Não a Previdência, a Seguridade Social seria deficitária em 171 bilhões e a Previdência em 180 bilhões. Além disso, utilizar essa desvinculação não significa que a Previdência ficou sem recursos, né? Eles estão querendo dizer que os recursos foram tirados da Previdência e jogados em outro lugar. A ideia não é essa, né? Porque todo mundo continua recebendo as suas aposentadorias, né? E aí, o que está acontecendo na verdade? Essa DRU, essa desvinculação, ela é utilizada para permitir necessidades financeiras diante de certos desencaixes temporais no fluxo de caixa em outras áreas, tá? Então, ainda que não houvesse essa questão da DRU, a Previdência continuaria sendo deficitária, tá? Nós vimos ali em 171 bilhões a Seguridade e 180 bilhões a Previdência, tá bom? Além disso, né, sem a DRU, o que aconteceu? O Brasil ia entrar num colapso. Se você não permitisse essa mobilidade, ia quebrar completamente as contas públicas, tá? Isso é um instrumento essencial da flexibilização e da execução orçamentária, tá certo? Além disso, mesmo que não existisse essa desvinculação, essa possibilidade de você tirar dinheiro daqui e colocar ali, mesmo que a gente usasse todo o recurso do Tesouro Nacional, do erário público, para cobrir o buraco da Previdência, a gente poderia até zerar esse déficit, esse rombo da Previdência. Mas o que acontecer? Você teria as outras áreas com prejuízo, com rombo. E aí não ia resolver o problema, porque a Previdência não ia ficar deficitária, mas a saúde e a educação ficariam sim, tá? E aí o que é interessante é a gente pensar que esse dinheiro vem da arrecadação de impostos. O que ia acontecer? Você ia pagar, eu e você iríamos pagar a conta do mesmo jeito, tá certo? Só que aí, em vez da gente chamar isso de déficit da Previdência, seria o déficit do Tesouro. O nome ia mudar, mas quem pagaria a conta seríamos nós mesmos, tá? Porque a Previdência ia ficar superavitária, mas a saúde e a educação, por exemplo, não ia ficar, ia ter um buraco na saúde e na educação que ia ter que ser tampado. Então não ia resolver de maneira nenhuma. É igual aquela história que o pessoal lá em 2013, nas jornadas de junho, somos contra o aumento da passagem de ônibus em 20 centavos. Aí o que acontece? Eles não aumentam a passagem de ônibus em 20 centavos e tiram esses 20 centavos de outro lugar, aumentando impostos, aumentando alíquotas, aumentando taxas. É uma ignorância, porque se não tirar de um lugar, vai tirar de outro, e quem paga tanto um quanto o outro é a própria população. Falácia 3. Não, só tem buraco na Previdência porque tem empresas que estão devendo, então não tem necessidade de haver uma reforma. As dívidas previdenciárias, elas somam em torno de 450 bilhões de reais. 450 bilhões de reais resolve o problema da Previdência, do buraco da Previdência, durante 1 ano e meio só. Se você resolvesse todo o problema de dívida das grandes empresas com a Previdência, você resolveria durante 1 ano só.
tá? Há uma confusão entre os conceitos de dívida e de déficit, que são conceitos diferentes. O déficit é um fluxo, tá? Hoje, por exemplo, o déficit da Previdência está na ordem de 289 bilhões de reais, como nós vimos, tá? Em outras palavras, fica faltando 284 bilhões de reais todo ano. Todo ano, não é um buraco, é anual, é todo ano fica esse rombo, tá? Hoje esse rombo é coberto por impostos que poderiam estar sendo utilizados para educação, para a segurança pública e para a saúde, por exemplo, tá? Entenderam? Então só resolveria o problema para 1 ano e meio. Então a galera tem dificuldade de entender a diferença entre dívida e déficit. Déficit é um fluxo de caixa que fica ali continuamente, tá? Falácia número 4, se não tivesse corrupção, não precisava ter reforma da Previdência. É claro que a corrupção é um mal e deve ser combatida totalmente, no entanto, mesmo sem a corrupção, haveria necessidade da reforma. De acordo com os dados da Lava Jato, por exemplo, houve 150 bilhões de reais desviados no esquema do Petrolão. Isso daria para resolver apenas 6 meses de buraco ali da reforma da Previdência. Além disso, é uma discussão completamente em termos hipotéticos que também não ia adiantar para resolver o problema, porque você fica especulando, né? Por causa da corrupção, como resolver a corrupção, vamos resolver a corrupção para resolver a Previdência e por aí vai. Falácia número 5, a expectativa de vida brasileira é de 75 anos e meio. E tem município que as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Então a reforma da Previdência é uma furada porque a pessoa vai morrer antes de conseguir receber a aposentadoria. A expectativa de vida, as pessoas têm que entender que a expectativa de vida é uma média de tempo que a pessoa vive. Não é o tempo que as pessoas estão vivendo, tá? Então você dizer que a expectativa de vida é 75 anos, não quer dizer que alguém vai viver exatamente 75 anos, mas que na média, e a média é uma coisa que acaba tornando a realidade meio virtual, as pessoas viveriam, em média, né, um somatório ali de valores, esse tempo. A expectativa de vida é influenciada pela mortalidade infantil, tá? Se a mortalidade infantil é alta, a expectativa de vida cai. No Brasil, alguns municípios têm baixa expectativa de vida, não porque os idosos morrem cedo, mas porque a mortalidade infantil é alta, tá? O problema é que, para a reforma da Previdência, o que interessa é a expectativa de vida do idoso, não a mortalidade infantil. E a razão é óbvia, porque a pessoa só se aposenta a partir de uma determinada idade. Então, isso, você falar que muitas crianças estão morrendo, não tem relação nenhuma com a Previdência, que a Previdência está diretamente relacionada aos idosos, né, que chegam a 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, de acordo com as regras de hoje. Ou seja, para a aposentadoria, o que importa não é a mortalidade infantil, mas a expectativa média de sobrevida, que é quando a pessoa chega aos 50 anos e aí para frente, tá? Nesse caso, então, de acordo com dados do IBGE, a expectativa média é de 83 anos, com uma pequena variação entre os estados e próxima dos países desenvolvidos, tá? Então, as pessoas chegam até os 83, então ela teria, sim, um período razoável ali para conseguir receber a sua aposentadoria. Falácia número 6, a reforma da Previdência vai prejudicar o pobre. Muito pelo contrário. Tem sido muito argumentado que a reforma da Previdência ela tira privilégios. Ela vai tirar privilégios dos deputados federais, dos senadores, de pessoas que ganham muito dinheiro. Então a reforma da Previdência ela é favorável aos mais pobres, tá? Primeiro porque, de acordo com as regras atuais, apenas quem tem mais dinheiro consegue se aposentar antes da idade mínima, tá? Que é a aposentadoria por tempo de contribuição. O mais pobre, que não tem esse benefício, ele continua trabalhando mesmo depois da idade mínima. Segundo, né, outro aspecto que não vai prejudicar os pobres, porque os benefícios grandes, né, aposentadorias de 20 mil reais, estão no funcionalismo público estatal. Como o sistema é altamente deficitário, significa que toda a sociedade, inclusive os mais pobres, estão financiando essas aposentadorias milionárias. Quem paga as grandes aposentadorias é o pobre, né? Como o nosso sistema tributário é regressivo, na prática você tira dos mais pobres para financiar a aposentadoria dos mais ricos no modelo atual, né? E vale lembrar que mais dinheiro para essas aposentadorias volumosas, o que significa isso? Significa que é menos recurso para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Além de sobrar mais dinheiro para essas áreas, a reforma da Previdência vai trazer otimismo para os empresários, o que vai levar a um aumento da renda e a um aumento do próprio emprego, favorecendo principalmente os mais pobres. Isso sem falar no fluxo absurdo de financiamento que vai entrar no Brasil, que vai fazer o Brasil viver um novo milagre econômico e vai gerar esse medo aí nas pessoas de Bolsonaro ter um governo muito bem sucedido.
sucedido. Falácia número 7, a penúltima: funcionário público contribui mais, portanto deve ter uma reforma mais branda, né? É verdade que os servidores que ingressam no serviço público, que ingressaram antes de 2013, contribuem mais em relação aos trabalhadores do setor privado. No entanto, esse déficit per capita gerado por eles, comparativamente ao do setor privado, é muito maior, conforme demonstrado por dados aqui que estão nos artigos ali, tá certo? Então não é exatamente assim como se tem falado. Última falácia, última mentira: as contas da Previdência devem ser auditadas. Essa é aquela típica falácia para estimular os inocentes, né, de que há uma teoria conspiratória aí dos banqueiros para lucrar em cima do prejuízo dos pobres, da expropriação do pobre e da exploração do trabalho do pobre, né? E que fica repetindo esses clichês aí incessantemente. Os dados da Previdência são públicos, tá certo? História é essa precisa ser auditado. Não só é auditado, como os dados são públicos, divulgados pelo Tesouro Nacional e auditados pelo Tribunal de Contas da União e seguem padrões de contabilidade internacional, que é do IPSAS, tá bom? Além disso, nenhum presidente desde o Fernando Henrique negou o problema previdenciário. Claro, enquanto eles tiveram no governo, né? Pelo contrário, alguns fizeram reformas, que é FHC e Lula, outros tentaram, mas foram impedidos pelas circunstâncias de vazamentos, que foi o Temer, e o Bolsonaro tenta emplacar uma das reformas mais importantes para a sociedade brasileira nos últimos tempos. Se essa reforma for emplacada, a gente sabe que nós viveremos um momento ímpar na história do Brasil, e o pessoal da oposição tem um grande medo, é por isso que eles espalham na internet esses argumentos contra a reforma da Previdência, o que não faz sentido nenhum, tá? Dá uma olhada nesse vídeo com calma, dá uma olhada no artigo aqui, tá? Que eu tô trazendo para vocês, é um artigo do Infomoney, que é do Alan Gani, que é economista e PhD em finanças e professor de pós-graduação nessa área, tá? O cara tem graduação, mestrado e doutorado pela USP, tem uma formação sólida, é um cara que escreve continuamente aqui para o Infomoney, e o título do artigo que eu usei como referência é 8 argumentos para você derrubar as falácias contra a reforma da Previdência. O link está aqui embaixo, fica como ferramenta para você contestar todos esses argumentos que a esquerdinha caviar e os idiotas úteis estão usando para tentar contestar a reforma da Previdência. Valeu, galera, forte abraço, examine todas as coisas, retenha o que é bom, clica no like, clica no sininho das notificações. Se você quiser ajudar o canal, clica aqui embaixo para você se tornar um membro do canal. Além disso, você pode adquirir a minha história em quadrinho Kellev, Caçador de Gigantes, e também adquirir o curso em DVD Destronando a Teoria da Evolução, onde eu mostro que a teoria da evolução não faz sentido, tá bom, galera? Sem falar na minha livraria Daniel Lopes, que tá aqui embaixo, tem descontos ainda de até 30% lá, descontos muito legais, muito legais em livros do professor Olavo de Carvalho, muitos livros também para abrir sua mente com relação à questão da manipulação política e da manipulação midiática, tá bom? Forte abraço, galera, valeu!